Vamos aproveitar essa oportunidade. Nós Amém. sempre temos tudo no Brasil. Não é, amado Lucas? Amém. Jesus é o Amém. Senhor. Jesus é o Senhor, meu irmão. Muito bom tê-lo aqui conosco no Instagram do Missões no Exterior. Amém. E aí, como é que tem sido a sua estada aqui no Brasil? Está tudo prosseguindo conforme o planejado? Tá fluindo, graças ao Senhor. Amém. Acho que, como todo mundo sabe já, eu vou me casar logo, né? Uau! E tá dando tudo certo, graças a Deus. Eu até participei de uma live com o irmão Daniel Veras. Foi muito boa, recomendo todo mundo assistir. Live do Love? A live do Love. Quem diria que eu ia participar dessa live? Muito bom, muito bom. Aí você contribuiu lá com a sua experiência, né? Eu e a Giovana, a gente compartilhou com os irmãos lá a nossa experiência e eu creio que foi muito positiva, graças ao Senhor. Graças ao Senhor. E você conseguiu se readaptar a esse clima brasileiro? Moleza, né? É bem abafado aqui, eu não lembrava muito bem. Mas é tranquilo. Nesse período agora, na África do Sul, é o que? Inverno? Não, irmão, lá segue os mesmos climas do Brasil, né? Certo. Lá é verão ainda. Vai Verão, ficar né? pro verão. Lá tá quente ainda. Deu uma chuva Muito lá, bom. esfriou um pouco, os irmãos comentaram. Certo. Mas, Muito bom. Quero encorajar você a mandar seu aviãozinho aí, né, para convidar as pessoas para acompanhar nossa live de hoje com o irmão Lucas Montagnier, que tem servido na África do Sul e tem sediado ali em Johannesburgo. Então, estou aproveitando aqui, mandando os aviãozinhos, você faça o mesmo aí, convide as pessoas para participar desse momento aqui único, né? E se despedir do Lucas ainda solteiro, né? Daqui a pouco, dia 27, né, Lucas? Daqui a 4 dias vai estar dando testemunho da sua união matrimonial com a irmã Giovana. Amém. Não é isso? Isso é verdade. Muito bom. Aleluia. Vamos orar um pouquinho, né, Lucas? Amém. Desfrutar um pouquinho dessas suas experiências ali na África do Sul. Amém? Todo esse processo que te levou para lá. Amém. Senhor, nós te louvamos nesta noite por esta oportunidade que estamos tendo aqui com o irmão Lucas. Amém. Senhor, nós abençoamos a sua vida. Amém. E também queremos contar com a bênção dele. Amém. Nessa comunhão, nessa troca aqui de experiências. Amém. Senhor, continue usando o teu servo, amém, ainda tão jovem, amém, mas, Senhor, que fez essa escolha de te servir. Amém. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, por essa ferramenta que é o Instagram, que pode ser usada para propagar o teu evangelho. Amém. Senhor, abençoe as pessoas que estão nos acompanhando, que elas sejam ricamente edificadas. Amém. Em teu nome nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Sim, Senhor, em teu nome nós oramos. Senhor, muito obrigado. Amém. Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor tem me dado. Senhor, amém, de exaltar o teu nome, Senhor, de mostrar, amém, o teu poder. Senhor, eu não sou digno de nada se não for o Senhor. Senhor, amém, por isso eu agradeço a Ti, Jesus, por essa oportunidade, Senhor, de estar participando dessa live juntamente com o irmão Evilásio. Senhor, amém, muito obrigado por todos os que já estão conectados nessa live. Senhor, também eu oro para que aqueles que vão se conectar possam se conectar. Senhor, eu oro pelas conexões, eu oro pelos celulares. Senhor, abençoa essa live, Senhor. Amém. Essa live é para honra e glória do teu nome. Senhor, obrigado por essa plataforma do Instagram. Senhor, obrigado pelo o Projeto Arca, que tem proporcionado essas lives. Senhor, continua fluindo e abençoando todos que estão conectados a Ti, Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Se você entrou
por acaso aqui, saiba que você é muito bem-vindo. Você está participando da live, cujo tema é Um Jovem Servindo na África. Estamos aqui tendo comunhão com o irmão Lucas Montagnier. Ele é da região de São Paulo, do interior de São Paulo, né? Montemor, não é, Lucas? É isso mesmo? É, a tão famosa grande Montemor. Exatamente. Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado por essa oportunidade de você estar aqui conosco no Instagram do Missões no Exterior. Amém. Né? Esse é um Instagram que tem comunicado, né, a obra do Senhor, né, nos continentes, né, tanto africano, norte-americano, Ásia, né, Europa, enfim, América do Sul, Amém. América Central, as Ilhas do Caribe, enfim, sejam muito bem-vindos. E se você ainda não é inscrito no Instagram, fique à vontade para fazer parte dessa grande comunidade. Amém. Lucas, como nós sabemos, né, você hoje está servindo na África do Sul e você não chegou na África do Sul de paraquedas, né? Você realmente tem uma experiência com Deus, né? Teve uma vida da igreja, né, de certa forma intensa. Eu queria que você contasse um pouco para nós essa sua trajetória, né, inicial, a sua conversão, sua experiência na vida da igreja. Compartilhe aí um pouco conosco. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa grande oportunidade que eu estou tendo de estar compartilhando com os irmãos a minha experiência. Agradecer também o Projeto Arca, que tem divulgado e proporcionado tão grande experiência, né? Para que todos possam saber e conhecer mais sobre a obra do Senhor. Amém. A pergunta é sobre como eu cheguei na África, né? Como foi o meu tempo? Antes de você chegar na África, você chegou no Senhor, né? Amém. Então tá. Felizmente, graças a Deus, eu vim para a vida da igreja bem jovem. Eu tinha cerca de uns 3, 5 anos de idade. Então, praticamente, eu cresci na vida da igreja. E eu tive a grande oportunidade de estar participando de todos os eventos possíveis, né? Pregação do Evangelho, no Tempo da Vida Saudável, conferências de jovens, as reuniões da Igreja de Montemor também eu participava o máximo possível, reuniões de jovens. Então, eu procurei sempre estar envolvido com os eventos, sempre estar participando e estar junto com os irmãos, né? Então, praticamente assim, eu já tô na vida da igreja quase meus 23 anos inteiros. Puxa. Então você é um dos muitos jovens privilegiados que nasceu na vida da igreja. Glória a Deus. Muito bom. E você sempre reuniu nessa localidade Montemor? Sim, eu sempre participei da vida da igreja em Montemor. Assim, eu visitei outras localidades aqui perto, mas eu nunca me mudei. Então, desde a minha infância até a minha ida pro CEAP, eu fui e pertenço ainda à igreja em Montemor, né? Grande abraço aos irmãos aí. Muito bom. Você falou aí CEAP. O que é CEAP, Lucas, hein? O CEAP é Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Amém. Agora deu uma mudadinha que também é formação de líderes, né? Adicionaram esse termo. Mas ainda é Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho e Formação de Líderes. Amém. Muito um centro missionário. Muito bom. E você, como é que você chegou lá no CEAP? Né? Você, se eu não me engano, você estudou, né? Você fez faculdade. Sim. Eu terminei o ensino fundamental tranquilo, depois fui para o ensino médio. E no ensino médio eu fazia o técnico e o ensino médio junto. E nesse técnico eu encontrei uma área de recursos humanos que eu me interessei muito. Eu sempre gostei de lidar com pessoas e conversar. E a minha área é humanas, né? Então eu me interessei por essa área.
E logo depois do ensino médio, os irmãos sempre encorajavam, e ainda encorajam hoje, né? Eu lembro que o irmão Ezio sempre falava, né, que a gente deve orar ao Senhor e colocar diante do Senhor o seu desejo de ir para a faculdade. Sim. E eu pensava, uau, nossa, vai ser difícil para mim. Todo mundo fala que é difícil fazer o Enem. E nesse tempo eu lembro que eu fiz uma oração ao Senhor. E sim, lembrando o termo que o irmão Ezra sempre encorajava, ore ao Senhor, entre na faculdade e consagre 1 ano da sua vida ao Senhor, servindo ao Senhor. E eu falei, não, tá bom. Nesse dia eu lembro que eu fiz essa oração, Senhor, me permita entrar numa faculdade e eu quero terminar essa faculdade e depois disso eu quero consagrar 1 ano da minha vida ao Senhor. Amém. E graças a Deus eu consegui entrar numa faculdade, uma faculdade particular, mas que no fim das contas eu não paguei nada. Eu terminei essa faculdade, era um tecnólogo de recursos humanos. E durante esse tempo que eu estava estudando, eu estava trabalhando também e participando das reuniões. Sim. Não de muitas reuniões, porque às vezes pelo trabalho que eu tinha no final de semana eu não conseguia participar. E chegou o tempo que eu terminei a faculdade e eu estava trabalhando numa boa empresa e chegou o momento, né? Terminou a faculdade e vem aquele sentimento e meu pai falando, não, você terminou a faculdade, então lembra do seu acordo que você teve com o Senhor de consagrar 1 ano da sua vida? Aí eu parei, pensei, olhei para minha situação. Tava ganhando bem, tava numa boa empresa. E aí me vem esse sentimento, né? Você fez um trato com o Senhor, então não volte atrás. Amém. E aí, dificilmente eu deixei o trabalho e fui ter comunhão com os irmãos. Então, eu tive comunhão com os irmãos responsáveis de Montemor. E dessa comunhão, os irmãos direcionaram para uma comunhão com o irmão responsável pelo CEAP. Inclusive, é o CEAP Colina. Jesus é o Senhor. Um abraço aos irmãos de Colina. Amém. Então, foi dessa forma que você chegou no CEAP? Sim, foi dessa forma. Você tinha feito um voto, né? Você fez um voto ao Senhor, findou a sua faculdade e veio o momento de pagar o voto. E você ainda titubeou um pouquinho, mas no final o Senhor te deu graça para você cumprir o seu voto. Exato. E assim, com base na comunhão e oração, os irmãos decidiram, né, ir para o CEAP Colina. E aí eu já tinha orado e para essa comunhão, né, nesse momento. Eu lembro que foi uma conferência internacional. Sim. E eu orei ao Senhor para que o Senhor me desse paz quando os irmãos falassem o CEAP. Porque tem muitos CEAPs no Brasil. Só que tinha um CEAPs na época que mandava para uns lugares específicos. E eu queria ir para esse CEAP. Mas eu orei ao Senhor e pedi por paz. E no momento que eu tive comunhão com os irmãos, nessa comunhão, eu senti muita paz. E apenas falei sim e amém. E fui para o CEAP Colina. Muito bom. Uma coisa que eu percebi, Lucas, assim, no seu compartilhar, né, no seu testemunho, você sempre contou com a comunhão dos irmãos, né? Sempre buscou encabeçamento. Amém. Sim. Eu creio que esse é um grande ponto que a gente tem que ter na vida da igreja e como cristãos também, né? A gente está tendo comunhão com os irmãos. Claro, primeira comunhão com o Senhor. E tendo uma boa comunhão com o Senhor, eu creio que Ele vai conduzindo todas as coisas. Né? Um grande exemplo é o meu relacionamento, né? Tendo comunhão com o Senhor prepara todas as coisas, assim, sem menos você pensar, Deus vai preparando. Mas um ponto importante é realmente ter comunhão com os líderes. Os irmãos que estão à sua frente não estão lá por acaso.
mas estão lá para te guiar, te conduzir e te mostrar os caminhos, né? Que são usados também pelo Senhor. Muito bom. Amém. Agora compartilha aí um pouco da sua experiência no SEAP Colina. Como é que foi? Né? O que você desenvolveu até culminar nessa ida aí para a África? Amém. O SEAP Colina foi uma baita experiência. Assim, muita coisa aconteceu e eu ouvia muita coisa ruim. Mas eu comecei a pensar, não, a experiência daquele irmão foi aquela experiência. A minha vai ser diferente. E no SEAP Colina eu tive muitas experiências com o Senhor, muitas experiências na palavra. Meu caráter foi batido, queimado, depois batido de novo. Muita coisa aconteceu comigo lá para aperfeiçoamento de caráter. E muitas experiências também na rua, de pregação do evangelho, assim, de ver o Senhor agindo na comportagem. E, assim, foram muitas experiências muito boas que me aperfeiçoaram na palavra, me aperfeiçoaram no meu caráter e também me aperfeiçoaram com as coisas do Senhor, no serviço ao Senhor, né? Eu estava acostumado, eu sou filho único. 6 irmãos, mas foi uma baita experiência, assim, cada dia era um dia de dependência do Senhor. Amém. Tinha dias que eu queria ir embora, não posso negar, mas eu via o trabalhar do Senhor e eu Um tiltzinho, mas já voltou. Amém. Então, no SEAP eu vi muita questão de submissão ao Senhor, aos irmãos, mas quem estava usando os irmãos era o Senhor. Então, Amém. Eu falo que o SEAP é uma grande ferramenta de aperfeiçoamento. Não só um tempo, mas um aperfeiçoamento, se você valorizar, é um aperfeiçoamento para a vida toda. Amém. Muito bom. Nesse aperfeiçoamento, você falou aí que o seu caráter foi bastante batido, né? O que é esse aperfeiçoamento que se dá no caráter? Né? Você podia ilustrar um pouco para nós, contar alguma experiência que dê para a gente compreender como é que se dá esse aperfeiçoamento do caráter? Amém. Aperfeiçoamento do caráter que eu tive no SEAP Colina foi essa questão de eu tenho um pensamento e uma forma de fazer alguma coisa. E os irmãos líderes, eles têm outra forma, assim como todo mundo. Mas a questão do caráter é a questão de se deixar trabalhar pelo Senhor. Né? Então, eu me encontrei em muitas situações de que o meu caráter foi aperfeiçoado na questão de submissão ao Senhor. E na questão de eu negar o meu eu, a minha vida da alma, o meu modo de pensar, o meu modo de fazer, e ser um com os irmãos. Porque sendo um com os irmãos, da forma que eu estava sendo, e deixando meu caráter ser aperfeiçoado através daquela situação, às vezes era uma situação de trabalho, né? Lá tem que rastelar, lá tem que carpir, lá tem que limpar a horta, cuidar de galinha. Então, nesses momentos, eu via que eu obedecer aos irmãos, eu estaria obedecendo ao Senhor. Amém. E isso é o que me ajudou muito, muito mesmo, desde o começo até o final do SEAP. Certo. Então, você entende que antes de ter ido para a África, foi importante esse seu período de tempo no SEAP? Sim. Eu não sabia, né? Eu pensava que
poderia ser em pouco tempo, e depois desse pouco tempo eu iria viajar para outro país. Mas os irmãos responsáveis de Montemor falaram que seria muito bom eu passar 1 ano no SEAP. Amém. Então, ao meu ver, seria menos tempo. Mas, ao ver dos irmãos, que era o mesmo sentimento do Senhor, 1 ano era muito importante. E a gente não pode ir de qualquer jeito para fora. Né? Eu creio que é muito importante todos passarem pelo SEAP, né? Porque lá você é aprovado, você é testado, né? Os irmãos estão te vendo e o Senhor está te vendo. Então, assim como é para ir para a guerra, você vai para o batalhão, para o exército e se aperfeiçoa, né? Se você for para a guerra direto, nossa, você morre muito rápido. Mas a mesma coisa com a vida da igreja, o Senhor e servir o Senhor. É muito importante ser aperfeiçoado primeiro. E não que você não seja aperfeiçoado quando você vai para outro país. Você é aperfeiçoado. Mas a medida e o tamanho do aperfeiçoamento é um pouco reduzido. Porque você já foi aperfeiçoado em certas partes. Em outras partes, é só mais algum trabalhar do Senhor, né? Muito bom. Então, você recomenda que alguém que quer ter uma experiência fora, faça o SEAP? Sim. É pré-requisito. Eu recomendo e eu tenho certeza que os irmãos da sua localidade também vão falar a mesma coisa. Então, é um grande ponto. Eu creio que realmente é um requisito fazer SEAP. Para você ir preparado, sabendo que o Senhor vai te usar muito. Muito bom. Então, certamente, quem está nos ouvindo, principalmente os jovens, né, que estão aqui acompanhando o testemunho do irmão Lucas Montagnier, que hoje está servindo na África do Sul, certamente todos têm essa pergunta que eu vou fazer para você agora. Como é que se deu, né, essa ida para o SEAP, a saída para a África do Sul, né, saída para a África? Você terminou o SEAP, foi no meio do SEAP que o sentimento veio? Como é que isso se desenvolveu? Porque você, teoricamente, fez o seu voto, né, de 1 ano, né, de se dispor para ser aperfeiçoado no SEAP. Esse 1 ano terminou, então, pelo que eu estou vendo aí, o andar da carruagem, você, teoricamente, ia voltar para as suas atividades seculares, né? Mas aí parece que alguma coisa ocorreu no meio do caminho. Conta aí para nós como é que se deu isso. A minha experiência foi assim. Eu sempre quis sair do Brasil. Eu sempre quis viajar para fora. E eu encontrei a melhor forma e o melhor caminho, que é na vida da igreja, que é com os irmãos. Né? Então eu falei, Senhor, eu vou para o SEAP, mas o Senhor sabe que eu tenho um sentimento de ir para fora. Eu quero ir para algum lugar. Porque nas conferências de jovens internacionais, principalmente, os irmãos sempre postam os vídeos de irmãos servindo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África. E meu coração sempre queimava. Nossa, eu quero ir um dia nesse lugar. Eu quero ir um dia servir o Senhor lá. E sempre queimava, sempre queimava. A cada conferência era uma experiência diferente. E logo durante o SEAP, esse sentimento não se apagou, mas queimava mais ainda. E eu lembro que no começo do SEAP, uns 6 meses, assim, os primeiros 6 meses de SEAP, eu sempre orava. Eu tenho um momento de comunhão íntima lá. E aí eu ia para um lugar sozinho, assim, e orava, Senhor, Senhor, o Senhor sabe meus sentimentos, o Senhor sabe que eu quero ir para algum lugar, eu quero sair do Brasil e servir o Senhor. Por isso, abençoa, Senhor, a Europa para que eu possa ir. Abençoe os Estados Unidos. Senhor, abençoe a Ásia. E terminava minha oração. Não tinha África. Só era Europa, Estados Unidos e Ásia até. Mas a África nem passava na minha cabeça. E, certo momento,
no meio do ano, desse ano que eu estava servindo. Eu servi 1 ano no CEAP Colina. Sim. Nesse tempo, eu li Atos 13, né, que Paulo e Barnabé, Silas e Barnabé, se eu não me engano, Sim. eles foram separados e enviados pelos anciões da igreja. E naquele momento eu percebi, eles não escolheram o lugar que eles iam ser enviados. Sim. Os irmãos apenas oraram e abençoaram eles, e enviaram eles. E aí eu falei, Senhor, me perdoa por estar orando dessa maneira. Eu estou escolhendo o lugar. Eu não estou ouvindo a sua voz. Então, a partir daquele momento, eu comecei a orar ao Senhor e falar, Senhor, me envia para o lugar que o Senhor quer. E nesse lugar eu quero ser útil ao Senhor. Amém. E aí, todo o restante dos 6 meses de CEAP, eu orei assim. E dessa forma o Senhor foi conduzindo. Foi muito doido, porque durante esse tempo eu comecei a ver no Alimento Diário sobre servir o Senhor em outro país, sobre Amém. ser enviado. Na leitura bíblica continuou falando sobre ser enviado. E foi muito, muito incrível, porque eu vi a confirmação do Senhor. E eu só fui seguindo e continuando orando. Uhum. Muito bom. Então, se a gente pudesse enumerar nessa sua ida para a África do Sul, poderíamos primeiro dizer que o fato de você estar no CEAP, no ambiente espiritual, né, proporcionou a sua comunhão pessoal com Deus, né, a participação das conferências, né, onde você tinha oportunidade de ouvir os testemunhos dos irmãos, não é verdade? E, consequentemente, também ajustar diante do Senhor as suas orações, né? Porque isso aí foi muito significativo, isso que você falou, né? Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, Amém. eles não escolheram os lugares para os quais eles foram, né? O Senhor, primeiramente, colocou a necessidade do Espírito e assim encaminhou cada um deles. Isso é muito bom. Então, de certa forma, você tinha, digamos assim, uma predisposição para alguns lugares, mas o Senhor, à medida que o tempo foi passando, a sua comunhão foi se estreitando, e o Senhor foi mostrando para você que o lugar que Ele queria para você, né? Amém. Que bom. E, Lucas, de maneira prática, ficou consolidado que você deveria ir para a África, e como é que se deu isso? Foi da sua cabeça? Você mesmo foi lá, comprou as passagens, providenciou o visto? Como é que foi isso? Novamente, você contou com o apoio dos irmãos, com o encabeçamento? Fala aí. Tá. Eu sempre fui aberto ao meu sentimento com os irmãos responsáveis. E eu sempre falei, irmãos, eu tenho um sentimento de viajar e servir o Senhor em outro país. Portanto, quando tinha chamamento nas conferências internacionais, eu sempre me inscrevia. Uma conferência, eu me inscrevia. Na mesma conferência, eu me inscrevia para a Europa, Estados Unidos, África e Ásia. E Amém. deixava nas mãos do Senhor. Mas nada dava certo, né? E eu estava no CEAP ainda. Sim. E teve um momento que o Senhor continuou falando comigo, né? Que me dando o sentimento, né? Que eu seria enviado. Né, através das orações, comunhão com o Senhor vai te dando sentimento e confirmando algumas coisas, né? Então, eu via na palavra confirmação que eu seria enviado, no alimento diário, na Bíblia. Então, eu tive comunhão com o irmão responsável de Montemor. E nesse momento, ele falou que iria orar e ia ter comunhão com o Senhor. E eu lembro que ele marcou um dia uma comunhão para mim, junto com o irmão responsável pela África, né? Que ajuda a cuidar da África, que é o irmão Miguel.
irmão Miguel Mar. Amém. Eu lembro a primeira comunhão que eu tive, né, a respeito da África e de algum outro lugar que eu queria servir, foi com o irmão responsável do CEAP Colina, o irmão Barbosa. Então, Amém. eu sempre tinha comunhão com ele, sempre fui aberto em todas as coisas. E aí a gente eles marcaram uma reunião, uma comunhão com o irmão Barbosa e o irmão Miguel. E eu não sabia para onde eu ia, né? Eu não tinha ideia que o irmão Miguel cuidava da África. Sim. E aí eu lembro que também antes dessa comunhão, era numa conferência de jovens, eu orei ao Senhor, Senhor, eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde eu vou ser enviado, mas eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. E eu quero sentir a paz, uma paz em meu coração. E eu possa, através dessa paz, falar sim, quando o irmão falar certo lugar. E aí nessa comunhão, eu lembro que a gente estava numa sala, nós oramos e começamos a conversar. E o irmão Miguel olhou para mim e falou, Lucas, a gente tem o sentimento de enviar um jovem para servir em certo lugar, em certo país. E a gente queria te enviar, mas esse país é a África do Sul. E aí no momento eu senti um baque muito forte, mas ao mesmo tempo eu senti uma paz. Amém. E ele falou assim, você topa? E eu falei, eu topo. E amém. Naquele momento a gente começou, amém. A gente começou a cuidar da documentação. Eu já estava no processo de cuidar do passaporte durante o CEAP Colina. Certo. E nesse momento, na comunhão, a gente teve outra comunhão depois, eu falei, irmão, eu via que tinha um certo pacote para servir na África do Sul. E era um pacote com uma certa quantidade grande. E eu olhei para a minha condição, dos meus pais, e eu falei, meu irmão, infelizmente eu não tenho essa condição de estar indo e estar cobrindo esse valor. E eu falei, irmão, se o irmão quiser que eu vá lá servir o Senhor, eu vou para servir. Então, lá tem um CA, tem um Bucafé, perdão. E aí eu fui com esse sentimento, irmão, se eu puder ir, eu quero ir para servir. Né? E lá tinha um centro missionário com a igreja, não a vida da igreja, mas com outros irmãos. E tinha um certo tour, né? Viagens para se seguir, coisas para se fazer. E aí eu falei, irmão, eu quero ir para servir, eu quero ir para servir no Bucafé. E aí nesse momento o irmão Miguel teve comunhão com os irmãos, e aí falaram assim, não, tudo bem, você pode ir. E aí cheguei na África do Sul, cheguei em março de 2019. Muito bom. E lá estava eu te esperando, né, Lucas? Irmão Evilásio estava lá me esperando. Muito bom, Lucas. Você contando aí esse processo, né, sobre o seu ângulo, sobre o seu ponto de vista, eu também acompanhei uma parte disso, né? Então, Barbosa esteve conosco um período antes de você estar conosco lá na África, a gente teve um pouco de comunhão, mesmo o irmão Miguel Mar, juntamente com o irmão Esdras, né, davam de você bom testemunho, né, da sua disposição para servir, da sua entrega, né, ao Senhor. Amém. E para nós foi uma chegada, né, de um combatente, de um soldado ávido. Lembro-me que quando você chegou lá, você queria servir todos os dias, todos os horários, né? Não sei se você recorda disso. Lembro. Né? Nós tínhamos uma escala, né, de serviço no Bucafé. Nós distribuíamos, né, nosso tempo para cuidar do café, para cuidar dos irmãos, né, nos diversos bairros que a igreja já estava
digamos assim, representada, né? Havia testemunhos, bairros na África do Sul são enormes, né? Principalmente na região de Joanesburgo. Então, bairros aí com 500 mil pessoas, né? Como é o caso de Catelerong. Enfim, então você queria realmente servir em todos os momentos, né? Em todas as frentes. Mas isso aí foi muito bom, né? Tem sido um bom testemunho nesse aspecto. Ô Lucas, e quando você chegou na África do Sul, você já falava inglês? Como é que era isso? Então, eu fiz um curso de 5 anos de inglês, pensando que eu ia chegar mandando muito bem, mas não, eu cheguei travado, não falava nada, não entendia nada, sempre andava com alguns jovens que traduziam para mim, mas nada, assim, 0, 0, 0, 0. Uau! Isso aí durou quanto tempo? Nossa, irmão, 3 meses. Eu lembro que eu fiquei uns 3 meses, que você pode ficar de turista na África do Sul por 3 meses. Certo. Eu lembro que depois eu fui para Moçambique renovar meu visto, ficar um tempo lá e voltar para renovar por 3 meses mais. Eu lembro que perto de chegar no Moçambique, eu tava com o inglês bem capengando ainda, mas não tava muito bom ainda não. Certo. Bom, já que você tocou nesse assunto aí da ida para Moçambique, como é que foi essa experiência lá? Nossa, desde a minha chegada na África do Sul, assim, meus olhos foram abertos e para outra cultura, outro modo de ver, assim, a vida da igreja. Eu pensava que era a mesma coisa no Brasil, mas em outro país, é outra cultura, outra forma de ver. Também a vida da igreja altera um pouco, mas tem a mesma linha, né? Mas quando eu fui para Moçambique, assim, eu tive muitas oportunidades com o Senhor, assim, de ver outra forma, né? Outro mundo. A África do Sul é um lugar muito bem desenvolvido, mas em Moçambique já era outra realidade. Algo muito mais simples, de irmãos mais simples, lugares mais simples. Então foi uma grande experiência que eu tive em Moçambique. Amém. Puxa, que bom. E, bom, aí você passou esses 3 meses na África do Sul, né? Foi desenferrujando o seu inglês, aí foi então para Moçambique, para poder então ficar lá um tempo e depois regressar para ganhar mais tempo na África do Sul. Então, viu que esses 2 países são 2 realidades diferentes. Daqui do Brasil para a África do Sul já é uma mudança, né, radical. Quem vai para a África e passa pela África do Sul fica surpreso, né? Porque a África do Sul é um país bastante desenvolvido, né? Só o aeroporto de Joanesburgo é uma cidade, né? Então bem pomposo, né? Bem de impacto visual muito grande. E de repente você vai para Moçambique, onde as coisas são muito mais simples, né? E você esteve no norte de Moçambique, que foi a província de Tete, né? Isso passou por Maputo, capital, né? E depois subiu para ir até Tete. E lá, você, como é que você aprendeu a dirigir, né? Conta aí um pouquinho, porque o volante na África do Sul, e bem como nos países da África, é trocado, né? Sim. Foi uma experiência que não tinha outra saída. A gente estava numa conferência com o irmão Miguel Mar, lá em Tete, e o irmão responsável de lá, ele é brasileiro, ele tem um carro, e ele estava cuidando da conferência, organizando tudo para cima e para baixo, e tinha que buscar irmãos, e não tinha outro irmão a não ser eu para dirigir lá. E aí, na necessidade, muita oração também, eu peguei o volante e fui devagar, né, junto com o irmão que morava lá, para conhecer as casas e buscar os irmãos para a conferência. E nessa experiência,
eu fui devagar, né, aos poucos, e aí fui pegando e depois acostuma. E aí é tranquilo, né? Amém. Então, você conseguiu se adaptar fácil aí e dirigir o carro, né, com o volante trocado. Sim, tranquilo, tranquilo. Isso. Porque não é só o volante, né? Tem também a própria direção, é diferente, né? Sim. Você tem que ficar, no caso, aqui no Brasil você fica à direita, lá você fica à esquerda, né? Então até a maneira de, para não entrar na contramão, tem que estar bem atento, né? Verdade. Muito bom. Bom, aí você regressou para África do Sul. Como é que você conseguiu desenvolver seu inglês estando no Bucafé, onde você tinha que receber pessoas, tinha que apresentar os livros, tinha que apresentar o cardápio, né? Que se servia ali no Bucafé. Enfim, como é que isso foi se desenrolando? Tá bom. Lá, o Bucafé fica numa montanha de oração. E nessa montanha de oração, muitas pessoas vão lá para orar. Realmente Sim. orar. E eu servi no Bucafé, então você lida com pessoas, tem que cumprimentar pessoas, tem que conversar com as pessoas. Elas vão falar o que elas querem, você tem que preparar e servir elas. E o Bucafé não é só o âmbito de venda de bebidas, né, ou coisas de comer, mas também é uma oportunidade de semear a palavra. E no momento era muito difícil, eu ficava muito frustrante. Eu não conseguia me comunicar e eu queria orar pelas pessoas, eu queria conversar com as pessoas, eu queria compartilhar uma palavra que eu estava ganhando na leitura da Bíblia, na leitura do alimento diário, ou alguma mensagem que eu tinha ouvido, e eu não conseguia. Então, eu chorei muito. Nossa, muito tempo naquela montanha. Uau, foi uma experiência muito forte. Eu chorei muito, muito. Eu ligava para os meus pais, eu falava, pai, eu quero ir embora daqui, eu não quero ficar porque eu tô me sentindo inútil aqui. E meu pai sempre orava comigo e me aconselhava, né? Não, continua, eu tô orando por você, e o Senhor vai abrir as portas. E nesse momento eu sempre orava ao Senhor, me derramava diante do Senhor e falava, Senhor, teve um dia que eu orei, Senhor, se o Senhor não me permitir falar inglês ou entender e poder me comunicar, por favor, me manda de volta pro Brasil, porque é uma perca de tempo eu estar aqui. E nesse momento foi uma experiência muito forte que eu tive com o Senhor. E aí no dia seguinte, assim, parecia um clique na minha mente, eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a entender um pouco mais. Eu comecei a falar um pouco mais. E aí foi um efeito dominó, né? E lá eu comecei a ter experiência. Eu lembro que um rapaz chegou, eu tava com, acho que a sua esposa, a irmã Luciana, e ele pegou um livro e ela tava atendendo ele. E ele falou assim, não, eu quero que aquele jovem me explique esse livro, não você. E eu falei, meu Deus. E aí eu peguei o livro, era um livro que eu já tinha lido, não lembro o nome agora. E eu expliquei para ele. Não sei o que eu falei agora, não lembro. Mas ele gostou do livro, ele se interessou, ele agradeceu pela explicação e comprou o livro. Uau. E aí, aquela experiência, nossa, marcou minha vida. Amém. E mostrou que eu estava estudando, né? Os irmãos estavam me ajudando, o irmão Evilásio me ajudou muito, né, irmão? Até agradeço as grandes experiências do inglês com o irmão Evilásio. E eu sempre orava e sempre procurava estudar. E aí, orando ainda, dependendo do Senhor, nossa, o inglês foi muito bem, assim, desenvolveu muito bem. E o Senhor sempre foi colocando irmãos na minha vida que me aperfeiçoaram com inglês. Amém. Então, o nível de inglês que eu tenho hoje não é o melhor, mas eu consigo me comunicar, eu consigo
divulgar um livro, eu consigo orar por alguém, eu até consigo também ministrar uma palavra, né? Lá Amém. em Johannesburgo. Então, eu sou muito grato ao Senhor por essa experiência. Né? Muito encorajador essa sua experiência, viu, irmão Lucas? Nós já estamos chegando no finalzinho, né? Falta aqui pouco menos de 12 minutos. Eu queria que você selecionasse aí uma ou duas experiências marcantes para compartilhar aqui conosco antes desse final. Tá bom. Essa que eu acabei de contar foi uma experiência na África do Sul. Sim. A segunda, eu estava em Mutuarara. Eu passei de Tete e fui para Mutuarara junto com um jovem de Tete. Ele chama João. Sim. Ele veio Lembrando que Mutuarara é Moçambique, né? É Moçambique, perdão. Eu estava em Moçambique já, né? Uhum. E Tete já era muito pobre. Assim, as pessoas são muito... A condição era muito pobre. E aí eu fui para Mutuarara. Assim, era vila, era aldeia mesmo. Nada de asfalto. As casas de barro com telhado de palha, né? E eu fui com esse jovem João. E a gente foi cuidar dos irmãos da igreja em Mutuarara. Lá tem vida da igreja também. Louvado seja o Senhor. Amém. E eu lembro que um dia tava eu, ele e um irmão da localidade. A gente estava andando numa aldeia, assim, no meio do mato. E tinha um senhor sentado no chão, mexendo num radinho, usando um painel solar para ter energia. E a gente parou, a gente conversou com ele, eu falava em português, e esse irmão dessa localidade traduzia no dialeto dele. Amém. E eu lembro que eu apresentei o evangelho da graça, né? Mostrando que tinha alguém que amava muito ele e que deu a vida por ele. Então, amém. Eu apresentei esse evangelho muito simples, de uma palavra simples. E aí ele recebeu a oração. Ele falou que ele não cria em Deus, não acreditava, mas ele recebeu a oração. E eu lembro que depois de um tempo eu estava lá na frente, já em outras casas, e ele gritou meu nome. E falou, Lucas, Lucas. E aí eu olhei para trás, e ele me falou, agora eu creio em Deus. Porque amém. o homem branco orou por mim. Então, aquela experiência marcou a minha vida e marca até hoje. Amém. Os irmãos falaram que eu fui um dos primeiros brancos a irem até aquele lugar. E isso marcou a minha vida. Em ver que muitas pessoas precisam de Deus. E ainda tem muito Sim. lugar ainda para que o evangelho possa chegar. Amém. Então, acho que eu tenho muitas mais experiências, mas essa experiência e outra também a gente foi num povoado lá em Mutuarara também, é perto do Malawi, e um grupo de irmãos estava nos esperando. A gente teve uma reunião ao ar livre. A gente chegou lá, a gente andou por 1h30 até chegar lá, no sol, e chegamos lá, oramos pelos irmãos. E as pessoas começavam a sair do mato, literalmente, sentar no chão e começar a ouvir a gente pregar e falar sobre o Senhor. E eu lembro que depois daquele momento, acabou a reunião, era tarde já estava à noite, e a gente foi dar tchau. E todo mundo queria tocar a gente, uns 70 braços estavam me abraçando nesse outro braço, umas 70 mãos estavam me abraçando na outra mão. E aí, até o caminho pra gente voltar, no escuro, as crianças estavam indo atrás de nós, cantando um hino de agradecimento ao Senhor pela nossa chegada até aquele lugar. Então, assim, sem palavras, porque o Senhor pode fazer na nossa vida, né? E vem cá, tem um nome, como é branco no dialeto lá, eles chamam? Branco, eles chamam de mulungo. 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 Amém. Então você foi um dos raros brancos que apareceram
ali naquela região. Sim. Que bom, marcou a sua vida e marcou a vida deles também, né? Exato. Muito bem. Lucas, compartilha para nós, já nessa parte final, que conselho você recomendaria para um jovem que pretende, né, uma jovem que pretende servir o Senhor na África? O que você, dentro da sua experiência, dentro da sua perspectiva, você recomendaria? Que conselho você daria? Eu creio que o conselho que eu posso dar se você tem um chamado, se você recebeu um chamado do Senhor, não duvide. Muitas Amém. vezes eu duvidei do meu chamado, eu pensava que não era isso. Mas a vida da igreja, os irmãos, e tendo comunhão com o Senhor, isso me fortaleceu muito. Então, não desista do seu chamado. Amém. Você recebeu um chamado de servir o Senhor, aonde quer que for, sirva o Senhor. Tenha comunhão com o Senhor. E também, se você quer servir em outro país, eu creio que é muito importante você ter comunhão com os irmãos responsáveis. Sim. Não é bom fazer nada por si, porque nada vai durar. Mas quando você depende do Senhor, o Senhor encaminha todas as coisas. O Senhor encaminha a comunhão com o irmão responsável, o Senhor encaminha a passagem, o Senhor encaminha o passaporte, e o Senhor encaminha até a sua estadia lá. Então, eu creio que é o que eu posso transmitir. Não desista do seu chamado, tenha comunhão com o Senhor, tenha comunhão com os irmãos responsáveis da sua localidade. E ainda continue dependendo do Senhor, porque o Senhor vai te honrar muito. Assim como o Senhor tem me honrado muito, eu sou muito grato ao Senhor. Amém. Eu creio que Ele vai te honrar muito. Talvez você não vá para outro país, mas aonde você está, você pode ser muito usado pelo Senhor. Amém. Muito bom. Bom, como vocês sabem, nosso irmão Lucas, no dia 27, vai se casar com a irmã Giovana, né? Ele veio para o Brasil com essa finalidade de poder se casar e levar sua amada para a África do Sul. Então, nós gostaríamos também de estender para você que está acompanhando a nossa live, que conhece um pouco a história do Lucas e passou a conhecer um pouco mais a sua história aqui no Brasil e também na África do Sul. Eu vou postar aqui, né, a partir do meu Instagram, os dados da conta dele, né, da conta deles e também o Pix, para você contribuir com esse precioso casal que se forma, né, vai estar aí na minha conta do Instagram. Eu aproveitei para postar um comentário, aí nesse comentário tem, então, a conta do Bradesco, a agência e também o número do Pix para quem desejar cooperar. Eu gostaria de te encorajar imensamente a cooperar com esse casal, porque, como eu já ouvi, né, do irmão Miguel Mar, ir para a África é uma questão de chamamento, né? Então, muitos lugares que se tem, né, embora a gente saiba que em todo lugar há lutas, mas na África tem uma característica mais, um pouco diferenciada em relação a essa questão dos desafios que lá tem. Então, eu encorajo você que está aqui nos acompanhando a divulgar esses dados bancários aí do nosso irmão e cooperar com a formação desse casal, que é parte dessa revelação da aurora, né? São jovens que têm se consagrado ao Senhor para apressar a vinda do Senhor, né? Então, eu queria deixar aqui meu encorajamento para você. E, para finalizar, eu gostaria ainda de pedir para o Lucas orar, abençoando, né, as pessoas, né, os irmãos que estão nos acompanhando, os amigos do Evangelho e também os irmãos da igreja que estão nos acompanhando até esse momento. Se você chegou agora, saiba que esta é uma live intitulada de Um Jovem Servindo na África, né? E nesse caso, o nosso irmão Lucas Montagnier, que está aqui no Brasil somente para se casar e depois voltar para suas atividades na África do Sul, já casado, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, Lucas, fica à vontade, nos abençoe com uma oração. Amém. Senhor Jesus,
Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento tão incrível, Senhor, que o Senhor me permitiu ter, juntamente com o irmão Evilásio, e juntamente com todos que assistiram, estão assistindo e vão assistir essa live. Senhor, eu oro para que o Senhor possa abençoar cada jovem, a cada família, a cada casal, Senhor, a cada irmão da vida da igreja, a cada irmão que invoca o Teu nome e que confia em Ti, Senhor. Eu oro para que as Tuas bênçãos possam chegar a cada casa e o Senhor possa realmente encorajar a produzir mais e mais Timóteos para que possam Te servir, Senhor. Para que possam avançar com o Teu reino, para que possam não esconder o Seu talento, mas multiplicar o Seu talento. Senhor, eu oro para que o Senhor também abençoe o Projeto Arca, Senhor, abençoando essa grande ferramenta de divulgação do Evangelho e divulgação da Tua obra. Senhor, abençoe também a vida do irmão Evilásio, da sua família, continua prosperando nesta casa. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, eu creio que a Tua vontade foi feita nessa live. E eu oro, Senhor, para que o Senhor encoraje, Senhor, a todos a servirem o Senhor. Mesmo que não seja de maneira integral, mas seja de maneira parcial. Senhor, que o Senhor queime em cada coração, Senhor, para que eles sirvam a Ti, Senhor, e possam trazer o Senhor de volta. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Queria deixar um versículo de encorajamento para você que nos acompanhou até aqui. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Amém? Então vamos propagar essa palavra. Essa live vai ficar gravada no IGTV, à sua disposição para você poder compartilhar com os demais. Jesus é o Senhor. Obrigado, Lucas, do seu continue te abençoando rica e abundantemente agora, juntamente com a irmã Giovana. Amém? Muito obrigado. Aleluia. Até a próxima. Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém.